Brasil brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá. Esta é a coluna de notícias positivas sobre o Brasil, para fazer a mudança de cultura da sociedade brasileira, porque nós precisamos ver também as coisas boas do Brasil e acreditar que estamos mudando para melhor. O escopo da coluna é dar pelo menos a mesma visibilidade para as notícias positivas que as notícias negativas ocupam hoje na mídia. A nossa metodologia vai ser a utilização de vídeos e textos, e para dar total credibilidade ao que nós vamos falar, nós só vamos falar de fatos comprovados e sempre citando as fontes integralmente, é claro. Nosso público-alvo, o principal é a geração da mudança, e o público-alvo secundário é a geração atual, que pode ser revertida em alguns casos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Pereira, eu tenho 27 anos, sou tradutor, nasci em Santos, moro em Santos e agora eu vou divulgar para vocês mais uma notícia positiva sobre o Brasil. É uma notícia aqui do portal UOL, assinada pelo jornalista Fábio Brizola. A manchete é: consumo em alta impulsiona os micronegócios nas favelas do Rio. O açougue de Manuel Novaes, de 56 anos, atende diariamente 500 pessoas, em média, na principal e movimentada rua de acesso à Nova Brasília, uma das 13 favelas do Complexo do Alemão. Por mês, o faturamento do comerciante é superior a R$250 mil, vejam só. A prosperidade nas vendas de Novaes sinaliza a boa fase dos negócios em comunidades de baixa renda localizadas na cidade do Rio. O aumento do consumo reforçou os investimentos de microempresários, muitas vezes impulsionados pelos empréstimos concedidos por bancos com representantes em favelas. Aí uma declaração aqui. Do ponto de vista do consumo, há uma revolução em andamento nas comunidades do Rio, afirma Renato Meirelles, diretor do Instituto Data Popular, especializado no setor de baixa renda. É possível perceber a transformação pelo histórico da Caixa Econômica Federal. Até 2010, as linhas de crédito para pequenos empreendedores, incluindo os informais, eram inexploradas pelo Banco Estatal nas favelas cariocas. Em novembro do mesmo ano, lá em 2010, em novembro do mesmo ano, com a ocupação policial do Complexo do Alemão, o banco passou a atender esse segmento. Encerrou 2011 com a concessão de 400 microcréditos. No ano passado, o número saltou para 2.000. A projeção para 2013, para esse ano, é alcançar a marca de 3.500 linhas de crédito concedidas. Mais uma declaração aqui. Percebemos que a procura pelo microcrédito dobra a cada 6 meses. Vejam só. Vocês aí que estão me vendo que são bons de cálculo, né? Eu não sou, mas vocês que estão me vendo que são bons de cálculo, vão calculando mentalmente aí, né? Onde que vai chegar daqui a pouco tempo, né? Essa progressão geométrica. Continuando aqui. E quem afirmou isso, né, que a procura pelo microcrédito dobra a cada 6 meses, foi Tarcísio Luiz Dalve, superintendente regional da Caixa, que coordena o atendimento às favelas da Zona Norte. E aí tem a questão, um tópico aqui, a questão do corpo a corpo. A Caixa tem apenas 2 agências dentro de comunidades, uma no Complexo do Alemão e outra na Rocinha. Para expandir o contato com os clientes, 170 emissários do banco circulam pelas ruas e becos das favelas cariocas. Mais uma declaração aqui. Recrutamos jovens nas próprias comunidades, mão de obra local. Eles são treinados para orientar e apresentar todas as informações sobre nossas linhas de crédito,
afirma Dalve. Itaú e Santander, vejam só, o Santander e o Itaú, que atualmente é o maior banco não apenas do Brasil, mas do Hemisfério Sul, é bom que se lembre isso, e é brasileiro. Itaú e Santander também apostaram em agentes de campo nas suas investidas nas favelas cariocas. Mais uma declaração: não tratamos o microcrédito em comunidades como uma iniciativa de responsabilidade social. Enxergamos como um novo modelo de negócios, é business, não tem mais, não é mais uma questão de ajudar os pobrezinhos, não, isso agora virou negócio, no sentido, enfim, virou business mesmo, não tem mais, o pessoal está prosperando muito, né? E quem afirmou isso foi Eduardo Ferreira, superintendente de microcrédito do Banco Itaú. Nas linhas de crédito concedidas, prevalecem valores abaixo de 5 mil por operação, R$5.000 por operação. Chamam a atenção os recursos solicitados por microempresários para a compra de mercadorias ou reformas de seus estabelecimentos. O incremento na economia das favelas ocorre mesmo nas áreas dominadas por traficantes ou milicianos, que são os policiais corruptos, né? E os mafiosos, enfim. Mas vejam só, a situação do Brasil está tão boa, isso que eu venho dizendo já há muito tempo no meu canal, aqui, que vocês me veem aqui no YouTube, na internet. A situação do Brasil está tão boa que até as favelas que ainda não foram pacificadas, a situação delas está melhorando. Por quê? Por uma coisa óbvia, que não está escrita aqui, mas que eu vou explicar. O grande segredo é o seguinte: como existe a previsão de que a polícia vai pacificar essas outras favelas também, e que, portanto, o Estado brasileiro, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado brasileiro, a polícia e o exército, né, em ação conjunta, vão recuperar esse território perdido há décadas para a população decente. Então, com base nessa previsão de melhora, o comércio está melhorando nessas comunidades, apesar de os traficantes e os milicianos ainda mandarem. Porque a população de bem, que é a grande maioria de quem habita as favelas, sabe que o Estado, a polícia, vai recuperar esse território e vai ajudá-los a terem uma vida decente e livre dos líderes do crime organizado, sejam eles traficantes ou policiais corruptos, que é tudo bandido, é tudo igual. Os policiais corruptos, né? Não os outros. Então, continua aqui. Entretanto, né, os resultados mais significativos, é óbvio, estão nas áreas, nas comunidades, né, com presença das UPPs, é óbvio, né? É lógico que vai ser melhor onde está pacificado, é óbvio. Que oferecem condições mais atraentes para novos investimentos, óbvio também. E aí tem um tópico aqui intitulado, é uma coisa que o Joãozinho 30 dizia, pessoal, a molecadinha mais nova aí que está vendo, acho que não sabe quem foi Joãozinho 30, ele morreu há um tempo atrás, era um carnavalesco do Rio de Janeiro, né? Que ele dizia um negócio que eu vou explicar daqui a pouco. O tópico agora é gosto pelo consumo. É uma declaração. Muita gente se engana e pensa que pobre não é consumidor, até parece. Pobre gosta de gastar sim, mas de acordo com as suas possibilidades, é claro, não vai dar um passo maior do que a perna. Afirma Novaes, que cita, o açougueiro lá, o Novaes, que cita como exemplo os refrigerantes que ele vende no seu açougue. Aí a declaração dele: comecei a oferecer um refrigerante barato, o chamado Mendigão, deve ser uma tubaína horrível, né? Que custava metade do preço. Não vendeu nada, ficou encalhado. O pessoal quer mesmo Coca-Cola e Guaraná Antártica, ou seja, os mesmos refrigerantes que a elite toma, porque agora eles estão enriquecendo e querem ter luxo, assim como a elite tem luxo, eles querem ter luxo. Porque esse carnavalesco que morreu há uns anos atrás e que a molecadinha mais nova não conhece, mas eu conheço, ele dizia a seguinte frase: pobre gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual. Então, o sonho do pobre é ficar rico, prosperar, melhorar as condições de vida da sua família, consumir. Então, essa hipocrisia de combater o consumo, que é justamente o que tem que ser estimulado para o país crescer, isso é coisa de intelectual. E é coisa de gente rica, que não sabe o quanto que o pobre teve que ralar para enriquecer.
E voltando aqui, após a ocupação do Alemão pela polícia, na pacificação, esse açougueiro, né, Novaes, participou de um curso sobre empreendedorismo promovido pela rede Carrefour dentro da comunidade. Veja só, a presença de grandes empresas nas comunidades pacificadas. Ele aprendeu como embalar e armazenar cortes de carne em bandejas, seguindo o modelo de grandes supermercados. A partir daí, o microempresário do Alemão montou um freezer apenas com peças de carnes e aves previamente cortadas e selecionadas. E ele declarou: com as bandejas, a venda de frango aumentou 40% em um ano, afirma. Então, só para fechar, essa é a notícia. Agora eu vou falar mais um pouco. Vejam só, a prosperidade do povo brasileiro, inclusive do povo tão sofrido das favelas cariocas, é uma coisa tão evidente que a mídia de vez em quando solta matérias como essa aqui, publica notícias como essa, mas infelizmente elas ainda não, essas notícias boas ainda não circulam tanto quanto deveriam. E você que frequenta o meu canal sabe que o meu canal é o canal das boas notícias. Então sempre que você estiver desanimado, duvidando do Brasil e tal, e quiser ver e se informar sobre boas notícias, em grande quantidade inclusive, porque não faltam boas notícias, apesar do que muita gente pensa, se você quiser ver boas notícias, venha para o meu canal. Então, e além disso, por exemplo, um comentário que eu vou fazer, que, por exemplo, parece uma coisa banal, mas não é. Vejam só, os moradores das comunidades do Rio, das favelas do Rio, comendo carne vermelha, comendo mais frango, mas não só frango, carne vermelha. Então vejam só, uma coisa que uma coisa assim que é uma, para pessoas que são da classe média para cima, isso que eu estou falando vocês vão achar que é banal, mas para o pobre, principalmente para o favelado, que é mais pobre do que o pobre, né, do que a gente tem ideia, assim, que é, ou melhor dizendo, que era mais pobre do que a maioria dos pobres, o fato de poder comprar e consumir carne vermelha é uma grande vitória, significa uma ascensão social. Não é só o fato de ter mais dinheiro no bolso, é o fato de poder comer carne vermelha e de qualidade, né, de boa procedência. Mas então, bom, basicamente era isso que eu tinha para falar com essa notícia maravilhosa aqui sobre o quanto está dando certo a pacificação dos morros cariocas, das favelas cariocas, e a reconquista desses territórios pelo Estado brasileiro através da polícia, em conjunto. Aliás, né, como eu sempre costumo dizer, é um trabalho conjunto: a polícia militar, a polícia civil, polícia federal, exército, marinha, aeronáutica, enfim, todo mundo, né? Essa reconquista é uma vitória de todos os brasileiros e não apenas dos cariocas, mas é uma prova de que o Brasil, como eu sempre digo, não é mais um país de terceiro mundo, nós somos um país emergente. Essa é a definição que o mundo dá para nós. Nós somos um país emergente e, portanto, em franco desenvolvimento. Essa é a notícia boa de hoje, ok? Muito obrigado.